Guys, hoje eu vou mostrar para vocês um problema que a gente, como engenheiro de software, como analista de sistema, a gente enfrenta de vez em quando. São os problemas que às vezes você gasta um, dois, três dias e até mais gente da equipe para resolver. No final é erro bobo, mas que você apanha, apanha, apanha para resolver. Se você tem início de carreira, você vai passar por isso. Se você é velho de carreira, você já passou por isso, você vai passar de novo, né? Eu já estou bastante década e quase sempre a gente comete esse mesmo erro. Eu vou mostrar para você um erro muito bobo aqui que gastou um tempo da gente recentemente. É difícil você prever, acontece, né? Tá, vou contar para você. Nós temos aqui um RM, nosso, a gente usa um RM interno para ter maior velocidade, né? Então, o que, que ele faz? Na verdade, ele abre conexão, fecha conexão, tem a transação. Então, né? Na verdade, ele é uma classe, ele tem aqui uma interface com todos os métodos, né? Que é um contrato, na verdade. E aqui embaixo ele tem vários drives. Um dos drives que a gente tem, por exemplo, é o Postgres. Então, o Postgres ele vai implementar toda aquela interface, né? Tudo que está no contrato, todas aquelas assinaturas vão ter métodos correspondentes aqui, tá? E aí, você sabe muito bem que quando você usa uma interface, você pode implementar também o que a gente chama de dispose, né? Eu estou falando aqui no C Sharp, mas adapta isso aí para Java, outro tipo de linguagem mais parruda aí, né? Um Golang, né? Adapta aí. Você tem um dispose. O que é um dispose? Um dispose parte do princípio que quando você instancia esse objeto, quando esse objeto aqui deixar de existir, tá? No caso do C Sharp, você vai usar uma cláusula use, que eu vou mostrar para você. A hora que ele deixar de existir, o que ele vai fazer? Ele vai executar o dispose. O que o dispose nosso aqui está fazendo? O dispose nosso aqui, vou andar um pouquinho, só te posicionar lá, vou andar um pouquinho mais devagar para você entender. O nosso dispose, o que, que ele faz? Ele verifica se tem transação pendente, tá? Ele tem uma lista de transações que a conexão abriu e tira essas transações da memória, dá um rollback nelas, né? É claro, transações que você está no meio de um processo de problema, por acaso ficou transação. Geralmente não fica nada aqui, só quando está um problema ainda, um crash, alguma coisa, você não pode deixar a transação, senão só ficar aberto, você vai ter vazamento de memória aqui. Então aqui no finalzinho ele limpa as transações, verifica se ficou conexão aberta também, e fecha essas conexões, tá certo? Bom, existe vários jeitos de você fazer isso. Eu vou te falar um dos jeitos aqui, tá? Aí eu não quero que você conserte se isso aqui está bem feito, mal feito, se é bom, se é ruim, se é o melhor RM, não me interessa, tá? Quero te mostrar o problema aqui, tá? Sua sabedoria aí, eu sei que você conhece, então acompanha comigo aí. O que acontece é o seguinte, nós temos uma classe aqui que lida com os modelos de dados, tá? Observa, essa aqui é uma classe, por exemplo. Essa classe aqui, ela carrega dados, por exemplo. Tá? Mas olha um problema clássico que você pode acontecer aqui e largar para trás, ele não executar aquele dispose e largar conexões abertas. Aí você vai arrebentar o seu pool de conexão. No caso do Postgre, por exemplo, você tem que limitar esse pool. Default é 100 conexões, mais ou menos. Tá? Então você pode limitar um pouco essas conexões. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona as conexões do Postgre. Se você já sabe, pula esse vídeo aí, tá? Acontece o seguinte, ó. O Postgre, quando você conecta nele, você tem alguns parâmetros, né? Por exemplo, nós passamos aqui alguns parâmetros, eu estou passando as telas rápido, mas eu vou explicar para vocês em detalhe, não precisa se preocupar não, tá bom? O Postgre, por exemplo, ele tem alguns parâmetros que a gente usa muito aqui, ó, das conexões, ó. É aqui no padrãozão, que você já conhece, host, porta, etc. Mas especificamente o Postgre, ele tem algumas coisas importantes que você precisa prestar atenção. Por exemplo, existe pooling. O que é pooling? Pooling é para você vai dizer se ele vai usar um pool ou não de conexão. Qual que é a diferença de você usar um Postgre com pool e sem pool? O Postgre com pool, a hora que você fecha uma conexão, você destrói essa conexão. Na verdade, quando você está usando o pool, ele não destrói a conexão. Ele larga ela lá como idle, né? Ou seja, parada, para que uma próxima requisição ele utilize aquela mesma conexão, não precisando construir get, nem a parafernália toda para fazer uma conexão que não é fácil, né? Quem trabalha com software de baixo nível sabe como é difícil você o quanto recurso você gasta para construir uma ponte, né, um bridge para fazer conexão com o banco. Então, o pool ajuda muito, tá? Se você está começando com Postgre agora, era de front-end, passou para o back-end, geralmente isso aqui nem se fala nisso, tá? Você usa o padrãozão lá e pronto, não usa pool. A diferença é que quando você tem um volume grande de dados e você não usa pool, você tem uma perda de performance muito grande, porque, como eu te falei, você precisa construir as pontes toda hora, né? Abrir e fechar, né? Imagina uma construtora tendo que abrir ponte, né,
para cada hora que ele quer passar, vou atravessar o rio aqui, vou fazer uma ponte, vou atravessar aqui, preciso fazer uma ponte. É mais ou menos isso. Agora, é muito mais fácil você chegar, a ponte já está lá, você passa, a ponte está vazia, você faz. Então, quando você usa pooling, o PostgreSQL larga essas pontes que você já construiu para que outras pessoas possam usar, para que você possa usar. No caso aqui é você, tá? Vai ficar essas pontes prontas lá. Enquanto tiver instanciado, você tem, enquanto seu PostgreSQL está rodando, lá na instância do seu servidor, ele vai ter esses poolings aqui. Só que assim, não dá para ficar um monte de ponte, né? Então, você define quantas pontes você vai querer, tá? Mínimo e máximo, e quanto tempo vai durar cada ponte dessa, né? Leia-se ponte aqui como se fosse conexão, como se fosse, não, é uma conexão, tá? No nosso caso aqui, a gente tem alguns parâmetros que a gente busca via configuração, mas se não chegar a esse parâmetro, a gente bota 50, que é o nosso um número seguro aqui para fazer, ou seja, o máximo de pool que eu ponho é 50, tá? Você pode mudar isso aqui, mas lembra que para cada conexão que você pôr aqui, ó, para cada ponte, você vai gastar em torno de 10 MB de memória, tá? Então, toma cuidado aí que você precisa dimensionar bastante isso, tá? Então, o que a gente põe? A gente põe no máximo 50, no mínimo 5. Quer dizer o seguinte, a hora que eu instanciar meu banco de dados, eu sempre vou ter 5 pontes novas lá. No mínimo 5 eu vou ter. À medida que, é claro, se eu começar agora vai ter 0, depois vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Vai ter 5 até eu chegar a 50 pontes. Isso quer dizer o seguinte, que eu sempre vou ter isso. Roger, mas por que eu vou ter 5 e 50? Por que eu não vou ter 8, 9, 10? Bom, você pode ter, mas no mínimo 5 você vai ter. Por quê? Eu tenho outro parâmetro que a gente usa aqui, ó, que é o idle lifetime. Significa o seguinte, as conexões que estão paradas, né? E veja bem, essas conexões foram, você fez um dispose nela, você destruiu as conexões, mas o PostgreSQL mantém essas conexões lá como idle para você usar. Então, nesse caso, suponhamos que você tem 6, 7, 8 conexões, essas 3 que excederam esses 5 aqui, ó, 8, por exemplo, menos 5 pelo 3, cada uma delas vai ter uma duração de 300 minutos, ou seja, são 5 minutos. Então, no nosso caso aqui, nós configuramos o que? O padrão para que uma conexão, uma ponte, ela fica lá por 5 minutos. Então, se eu for utilizar essa ponte por 5 minutos, ela vai estar lá, eu vou ganhar bastante recurso, né? Eu não vou ter que chamar a construtora para fazer a ponte, né? Ela já vai estar lá para a gente fazer. Então, isso é pool, isso ajuda muito. Então, presta atenção. Se eu aumentar muito esse número aqui, vai comer a memória, multiplica isso aqui por 10 MB, geralmente, tá? E mais alocação de espaço de transação vai dar muito. Eu não estou falando de espaço, não, estou falando de memória mesmo, tá? Você vai ter que colocar isso aqui. Então, você tem que usar o pessoal de instalação, de configuração, né? A parte de arquitetura de hardware para te ajudar a fazer a especificação disso, tá? Aqui nós chegamos no número bom de 50 e no mínimo de 5. Então, ou seja, se eu tiver 10 conexões, vai ficar as 10 lá, mas à medida que elas vão completando 300 minutos, elas vão caindo até 5, mas no mínimo 5 eu vou ter. Então, utilizar pool no PostgreSQL é muito bom e você deve utilizar aqui. Realmente faz uma diferença muito grande na performance, né? Lembra, para você ter uma ideia do que eu estou falando, você vai atravessar o rio. Você tem que construir uma ponte do zero, é muito mais caro do que você ter uma ponte ali e já passar, né? Então, é só para você entender a comparação, a grandeza de qual que é a diferença de você um PostgreSQL padrão instalado e um PostgreSQL que usa pool. São essas coisas que a gente faz para otimizar, para fazer tunnels de banco, né? A gente chega nos lugares, as empresas instalam PostgreSQL lá no defusão e larga, né, cara? Então, o fato da gente botar um pool lá, você já tem esse, poxa, uma melhora que você não tem ideia. Porque geralmente as APIs que estão rodando são quase as mesmas, né? Aquelas de cargas, né? Então, se tem uma ponte pronta, elas vão renovar essas pontes sempre, sempre, sempre. Eu vou ter ponte pronta, né? Que são as conexões, certo? Bom, eu estou te contando sobre pooling. Agora eu vou encerrar a posição de pooling, depois você volta, pega essa explicação de novo. Se não entendeu, me pergunta. Eu faço um videozinho, a gente faz uma live explicando para vocês de novo o que é pooling, tá legal? O que é pooling. Bom, agora, nós cometemos um erro aqui um dia desse de SQL, não tem nada a ver com pool, não, mas só para você poder entender, tá? Que eu acabei de falar com você aqui. Então, nós temos aqui um modelo de dados, aliás, uma classe chamada model, que a gente faz uma chamada aqui para acessar o nosso URL. Mas podia ser em qualquer lugar, tá? Observa que no C#, quando eu uso use, aqui, ó, tudo que está dentro desse bloco aqui, ó, tudo que está aqui, a hora que eu terminar a execução disso aqui, isso aqui tudo vai morrer. Isso tudo acaba. Se tiver variável declarada localmente aqui, elas vão sumir.
Se eu tiver algum recurso alocado aqui de disco, máquina, arquivo, ele vai sumir, tá? Então, essas coisas que vão subir. Então, a gente sempre faz uma chamada de banco de dados, né, usando o RM, sempre usando dentro de um using. Por quê? A hora que esse objeto RM aqui morrer, o que ele vai fazer? O using, por padrão, e aí adapta no C Sharp, no Golang e outras linguagens parrudas aí de banco de dados, né? Roger, dá para fazer isso no Node.js? Dá, mas depois a gente conversa isso, né, cara? Node não é uma linguagem para desenvolver, para back-end. A gente está falando sobre isso. Node é para front-end, não tem nada melhor. Ponto. Tá? Dá para fazer? Dá, mas você vai agarrar um monte de coisa, cara. Muita coisa que você quer fazer parruda, você não vai fazer no Node. Ou se vai fazer, você vai dar gambiarra, vai ter que ficar dando volta para fazer um emaranhado enorme. Depois a gente fala sobre isso. Eu sei que às vezes você discorda disso, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, o que acontece? Nesse código aqui, ó, o que está acontecendo? A hora que ele terminar esse bloco aqui, esse ORM vai morrer. Como que ele vai morrer? Essa cláusula ORM aqui, para você entender, é este cara aqui, ó, tá? Este cara aqui está ligado a essa interface, né? Lembra, interface não faz nada. Interface você tem só a assinatura dos métodos, né? Que você vai ter a classe filha, vai ter que implementar ela. Então, essa classe aqui, ó, ela implementa todas as interfaces, tá? Por que ela chama o ORM? Pô, é a classe geral. Podia ser... Agora, vai ser ligada a essa classe aqui, ó. Vai ser ligado um drive para o SQL Server, um drive para o Oracle, um drive para o PostgreSQL, um drive para o MySQL, qualquer banco você vai fazer. Para isso, o que a gente faz? Eu faço uma injeção de dependência aqui, ó. Olha para você ver. Isso aqui nada mais é que injeção de dependência. O que eu faço? Eu pego este drive do PostgreSQL aqui, podia ser do Oracle, do MySQL, né? Eu pego esse drive. O que é drive? Drive é uma classe, né? Uma classe simples em que você tem todos os comandos. Aqui, eu tenho aqui, por exemplo, como é que para abrir uma transação, fechar uma transação, dar um select, fazer uma query, update, então, ou seja, inserir, deletar, comitar, executar. Então, para cada banco de dados você tem comandos diferentes, né? Cada banco, apesar da SQL ser padrão, acaba sendo diferente. Então, o que a gente faz? A gente cria um drive para cada um, que eu chamo de drive, e aqui nessa classe aqui de ORM, que é a classe que externamente todos os sistemas conhecem, ou seja, os meus sistemas, as nossas outras classes, nunca trabalham com PostgreSQL geral. Não enxerga PostgreSQL, ela enxerga o ORM, que independe do banco de dados. Então, hoje meu sistema pode estar rodando no Oracle, amanhã eu posso botar no SQL Server, no Sybase, qualquer banco, não interessa, porque essa classe aqui vai abstrair isso. Então, aqui eu estou fazendo uma implementação de uma injeção, tá? Fazendo uma injeção de dependência, para quê? A partir do momento agora eu vou usar ORM. Então, quando eu for chamar, por exemplo, uma instrução de insert, por exemplo, vou pegar um insert aqui para você ter uma ideia, ou select aqui, ó. O que eu vou fazer no select? O select eu vou passar o nome da tabela, quais os campos, um filtro e uma ordem, tá? Eu vou retornar o drive. O que é o drive aqui? O drive meu aqui foi a injeção que eu fiz aqui em cima. Então, dentro do drive, na verdade, esse objeto drive meu aqui nada mais é do que esse banco de dados aqui, tá? Isso é injeção de dependência, é um assunto fácil, mas que existe muita teoria, muita coisa por trás, é maravilhoso, ajuda demais. Se você não sabe ainda o que é injeção de dependência, aprende a orientação objeto direitinho e corre atrás, tá? Pessoal, aqui a gente fala para todo mundo, fala para gente que está começando, gente experiente, gente muito experiente. Então, assim, se adapta aí, tenha paciência com os mais novos, tá? Bom, então, aqui, por exemplo, a gente fez uma injeção do PostgreSQL. Dentro do PostgreSQL, você tem o mesmo comando que eu falei com você, ou seja, eu tenho aquele select aqui, nós vamos achar um select aqui, cadê? Esse select aqui, ó, é o select que está implementado aqui na interface, ou seja, ó, a mesma assinatura, estou usando esse contrato, ou seja, tem os mesmos atributos, só que eu não chamo nada do PostgreSQL que eu te falei, na verdade eu uso essa classe de cima aqui, que é a classe que faz injeção, e dentro dessa classe tem a injeção, eu tenho um método chamado select e ele sim executa o drive. Qual drive? O drive que eu fiz injeção lá. Pode ser SQL Server, pode ser Oracle, qualquer coisa. Nesse caso aqui é um PostgreSQL, tá bom? Bom, então a gente falou de vários conceitos aí, né? Já falou de conexão, falamos de pool, falamos de injeção, são coisas que você conhece. Agora eu vou falar de bug, né, cara? Olha o bug que a gente cometeu um tempo atrás. Macaco velho cometeu isso. Eu disse para você que quando você usa o usg,
tudo que está dentro desse bloco aqui vai ser executado e no final ele vai fechar, tá? Inclusive esse objeto aqui vai ser destruído. Então, ou seja, o garbage collection vai recolher esse cara aqui, vai sumir, você não tem acesso. Então, se eu declarar, por exemplo, que uma variável aqui var x, int x igual a 10, esse x é reconhecido só aqui dentro. Se eu sair para fora aqui, esse x não é mais conhecido, tá? Isso é muito bom, porque você não tem que ficar preocupando em fazer dispôs, e tirar, esvaziar a memória ou deixar a conexão para trás. Só que o fato de você deixar esse objeto para trás aqui, ele não vai destruir a ponte, a conexão com o banco de dados, tá? Porque o que o banco de dados está fazendo? Quando eu instancio a minha classe do Postgres aqui em cima, olha o que ele vai fazer. Aqui o construtor está instanciando, começou, e a primeira coisa que ele vai fazer é carregar todo o sistema. A hora que eu chego aqui e instancio essa classe aqui, automaticamente ele já liberou tudo que eu tenho do ORM para mim, tá certo? Aí, cara, eu vou dar um select aqui, por exemplo. Aqui eu dou um select aqui, ó. Select, nome da tabela, traga todos os campos, que é uma tabelinha pequenininha, tá? Tabela grande, nunca faça select, tá? Então, a condição que chegou com um parâmetro aqui, porque isso aqui é uma classinha de leitura geral, tá bom? Condição aqui é uma variável global em cima desse objeto model aqui. Tá? O ideal é que você passasse ele aqui comparando, mas como isso aqui está integrado ao RM, tem motivo para isso estar aqui. Tá? Então, o que ele vai fazer agora? Ó, eu estou chamando o RM select. O que ele vai executar? Ele vai vir aqui nessa classe, tá certo? Vai fazer select, aí ele vai no drive. Como eu fiz a injeção do Postgres, aí ele vai vir para cá. Né? Ele vai vir aqui no select daqui e vai executar esse select. Vamos acompanhar comigo o código para você ver o que ele faz. Ó. Tá? Então, o select vai receber esses dados aqui, vai receber o nome da tabela, os campos, os filtros, né? Aí ele vai fazer umas montagens aqui para garantir que dá certo, vai segurar a injeção do SQL, só que a injeção do SQL está antes disso, tá? A gente tem que segurar a injeção do SQL. Aqui, na verdade, é bom você passar parâmetro e tal. Se o seu ORM não tem controle de injeção de SQL interno, nunca faça isso aqui, você passa por parâmetro. Aqui eu me atrevo a fazer isso, porque eu tenho controle de injeção do lado de fora na camada de proteção do ORM, tá? Depois eu posso mostrar para vocês sobre isso, como que a gente faz isso para facilitar, que se eu ficar passando parâmetros demais aqui, fica complexo, tá? Ah, Roger, você não precisa fazer isso, você pode vir cá e colocar uma arroba aqui, juntar esses negócios aqui, tudo. Pô, eu sei disso, sabe? É o seguinte, a gente acha que fica mais semântico desse jeito aqui. Se você acha diferente, faz do seu jeito, não tem problema, é questão de programação, tá? Bom, por que eu fico falando essas coisas? Porque, cara, o que tem de comentário, gente fala, você pode fazer isso. Pô, eu sei, cara, eu sei. Esquece o jeito de fazer. Só estou te mostrando algumas coisas para você entender. Tem vários jeitos de fazer. Então, esse select aqui que a gente executou lá, está vindo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai chamar essa query aqui, ó, que existe um outro objeto, existe o query aqui, e esse cara vai retornar, vai executar, vai chamar esse exec. O que o exec faz, cara? Vamos lá, o exec é o coração da coisa, tá? O exec é um método que está aqui embaixo, o principal. Ele recebe qual que é a instrução SQL, a ação. Ele vai verificar se você quer checar injeção de SQL ou não. Então, aqui a gente faz esse checar de injeção. E se você quer trabalhar com transação ou não. Depois a gente fala de transação, tá? Aqui tem uns negocinhos importantes aí que a gente coloca. Não interessa muito, eu não quero entrar em detalhes aqui. Tá? Aqui ele testa a injeção, se tem injeção, tá? E beleza. O que ele vai fazer aqui agora é o seguinte, ele vai fazer uma conexão com o banco, tá? Aí a conexão normal, cara. Não tem muita frescura nessa conexão aqui. Por exemplo, aqui, ó. O que ele vai fazer? Vou pegar a conexão aqui para você ver. Tá? Conexão, ele tá, no caso aqui, tá usando o quê? Esse drive aqui de Postgres, tá usando para fazer a conexão. Cadê o Connect String? O Connect String é que eu te mostrei lá no iniciozinho, que ele monta toda aquela string lá, tá vendo? Usei o string build aqui para ficar bonitinho, né? Um código menos bagunçado. Então ele tá montando aí qual que é o host, essa coisinha tudo, e passando aqueles parâmetros de pool. Então, isso aqui, ó, é do Postgres. Por ser do Postgres, está dentro do Dive do Postgres. Do Dive do Oracle é outra conexão, é outros parâmetros. Lá você não fala, é outra coisa lá. Você está na SQL Server, outra ideia. Então vamos falar do Postgres aqui, que é um banco maravilhoso que eu gosto muito. Tá? A gente usa muito SQL Server também. Mas a gente usa de tudo aqui. Mas eu gosto muito do Postgres. Que é rapidinho também, é bem comparado ao Oracle, na minha opinião. Bom, então vamos voltar aqui na conexão. O que ele faz? Aqui ele faz a conexão do banco, se der erro, ele avisa que der erro, etc, etc. Tá? Então, a hora que a gente fez isso aqui, você tem uma conexão pendente aí, certo?
conexão está aberta aí. Por quê? Nós estamos lá naquele método EXE. Volta comigo, tá? Volta o vídeo aí se você tiver perdido, porque o assunto é grande, né? Ou seja, esse aqui não é para novato, não. É para novato que quer aprender, né? Então, o que ele faz? Ele fez a conexão. Aqui agora ele vai executar o comando do SQL que eu dei, né? Se for insert, update ou delete. E aí ele vai retornar quantas linhas que deu, etc, etc. Vai testar se deu erro, etc, etc. Bom, se deu alguma coisa errada, ele vai fazer um rollback, vai desmanchar a transação. E se deu tudo certinho, seja, deu certo ou não deu certo, o que ele vai fazer? Ele vai desconectar o banco, tá? Ou seja, para cada comando que eu executo, ele conecta e desconecta. Ah, Roger, você não deve fazer isso, você deve deixar... Bom, essa aplicação nossa justifica você trabalhar com o banco que está desconectado, tá? Cara, eu não estou falando aqui de transação. Quando você está falando de transação, aqui mesmo no exec nosso aqui, ó, ele controla a transação. Que se for transação, ele não abre a conexão. Se for transação, deixa eu pegar o código aqui para você colocar. Pessoal, eu sei que eu estou rolando a tela rápido, tá? Mas é para mim executando o código aqui. Estou nem editando, não estou esse vídeo para você, porque o tempo é corrido, tá? Eu gosto de fazer porque tem muita gente nova e as pessoas gostam de código, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui ele verifica o seguinte, ó. Se for uma transação automática, ele faz a conexão. Se não for, esse cara já foi feito antes, porque ele já abriu a conexão, abriu uma transação, está fazendo um monte de procedimentos, depois ele vai dar um close, vai fechar a transação, vai fazer um commit. Outras histórias não vou falar isso. Eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar o seguinte, toda hora que eu executo o comando, ele faz o connect, ele executa e no final ele dá um disconnect, beleza? Só que, você há de concordar comigo que a hora que eu faço connect aqui, a conexão está aberta, a ponte está aberta, pode ter um monte de problema aqui, ó. Pode dar erro de conexão, a rede pode cair, pode acabar a energia, pode crashar, pode não sei o que tem, e ele não vai fazer rollback ou não vai fazer desconnect. E aí o que vai acontecer? Sua conexão vai ficar pendente no banco lá, tá? E não precisa ser crash, não. Às vezes você está fazendo um teste lá mesmo, quer ver? Vou dar um exemplo para você. A gente está aqui com a conexão aberta, aqui dentro, lembra que eu estou dentro do use, e por acaso aqui, ó, o que aconteceu? Ele veio cá e deu um return, saiu desse cara. Eu vou pegar um outro código mais, pegar um save aqui para você ver, que ele vai te mostrar isso com muita clareza. Eu te falei. Os códigos aqui são complexos, tá, gente? Porque é um pesado, então assim, eu sei que é complexo, não vou dizer para você que você vê que é bem comentado, a gente usa bastante comentário depois ao Swagger, para Swagger ler isso aqui, documenta para a gente com facilidade muito grande. Então vamos lá. O save, por exemplo, aqui, ó, está salvando os dados, tem um monte de coisa ali, estão usando reflexo e tal, muita coisa para fazer, mas o que me interessa mesmo é isso aqui que eu vou mostrar para você. Ó. Olha aqui, eu estou instanciando um objeto, igual aquele exemplo lá, tá? O que vai fazer? Vai instanciar essa classe, no caso aqui tá, nós fizemos a injeção do PostGrid, está fazendo o PostGrid, ele vai fazer o update que eu te falei com você, tem um negocinho de load aqui, que não tem questão não, tá? Mas, aqui ó, se der errado aqui, se for zero, eu estou dando um return, significa que eu vou sair desse cara aqui, ó, sair, fechar a conexão, se tiver transação aberta, não vai fechar, e vai ficar esse negócio aberto lá. Para evitar isso, aí eu uso os conceitos que a gente tem de orientação de programação, né? Quando você usa use aqui no C Sharp, lembra que eu te falei de novo, tudo que está nesse bloco aqui vai ser destruído, tá? E ele tem uma propriedade legal que esse cara aqui vai morrer. Se esse cara aqui vai morrer, o use vai executar, tá? Por default da linguagem, o use vai executar esse cara aqui, ó. Esse iDispose, tá? iDispose, na verdade, nada mais é do que o método dispose que tá aqui. E aí, o que eu vou fazer nesse método dispose? Aí sim, cara, eu vou percorrer e verificar se tem transação aberta, vou fechar elas, vou ver se tem conexão aberta, tá? Aí na conexão eu vou fechar e além de fechar, eu ainda vou dar um dispose. Eu vou dizer para o Garbo Colégio, ó, esse aqui tá livre, consome esse negócio aqui, eu não preciso disso. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu garanto que eu não tenho nenhuma conexão aberta, nenhuma transação. Ah, Rocha, está dando um for each aqui? Tô, cara, porque toda hora que eu abro uma conexão aqui, você vai ver, ó, bem simplesinho mesmo, ó, eu vou jogando isso dentro do dicionário, tá? Então, eu tenho dois objetinhos aqui em cima, ó, transação, eu tenho quais são as transações, quais são as conexões, e eu vou jogando aqui dentro, tá? Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, Roger, você é louco, cara, devia usar um Prime, usar outros NBNet, algumas coisas. Cara, beleza, usa isso. Sistemas pequenos.
Estou falando de conexões de milhares e milhares de usuários. Se você pendurar essas coisas nesses drivers aí, cara, que são ótimos, são maravilhosos, você não vai ter performance. Agora, você vê que esse RM aqui é sequinho, tem o que a gente precisa, faz o que precisa, sabe? Então, roda rápido. Então, quando você tem conhecimento, você faz você mesmo. Ah, Roger, reinventar a roda. Não, não é inventar a roda, não. Eu detesto inventar a roda, adoro framework, adoro usar as coisas que me ajudam. Mas quando você precisa de performance, você tem que cortar na carne. Se você pegar um RM, a gente já falou sobre isso, é cheio de coisas, cheio de opções, que tem que atender N cenários. Aqui não, o que a gente quer é fazer cenários simples, quer fazer insert, delete, commit, sabe? Fazer coisas simples aqui. Então, o nosso drive, a gente usa aqui. Tem um sistema da gente que a gente usa Prisma, outros bancos de dados aqui, outros RM que já está pronto, que são sistemas pequenos. Agora, esse aqui é sistema para aguentar cartucho, para aguentar milhares, milhões de usuários, e eu tenho tranquilidade de fazer isso, tá? Então, estou justificando os palpiteiros aí que não pensa para falar, só faz comentário sem falar. Desculpa, tá, gente? A gente tem hora que escuta umas coisas aqui, parece que essa parte a gente sabe programar, tá? Não, eu estou dizendo para você o seguinte, tem motivo disso ser assim, tá legal? Tá? Bom, vamos continuar aqui. Gente, não é arrogância, é porque realmente assim, é experiência, a gente já trabalhou muito, sabe o que dá para fazer, o que não dá. Repito, eu gosto muito de framework, cara, gosto muito. Vai fazer um sistema pequenininho, usa Laravel, usa um monte de coisa que tiver por aí mesmo, aí, linguagem não interessa não. Agora, isso aqui você tem uma grande porte, cara. Você tem para aguentar transação, aguentar pancada. Então você tem que fazer isso, você tem que ter controle de baixo nível isso aqui, beleza? Tá? E assim, não tem nada demais aqui nesse cara aqui. O que vai acontecer agora? Lembra que eu falei com você? A hora que ele vai executar esse cara aqui, ele vai passar no dispose. Aí eu varro esses dois objetinhos aqui embaixo aqui, ó, e limpo todas as conexões, certo? Beleza? Então eu garanto que todas as conexões, todas as transações estejam resolvidas. Maravilhoso, não é? Ótimo. Só que nessa semana, o programador nosso cometeu um erro aqui grave. O que ele fez? Ao contrário de colocar esse cara aqui, ele fez alguma coisa parecida com isso. Só para você ter uma ideia. Eu vou ser grosseiro aqui para você poder entender, tá? Ele fez isso. E aí, aqui embaixo, ele fez isso. Beleza? O que aconteceu aqui? O RMC está declarado aqui em cima, certo? Eu disse para você que, e você sabe que o using só vai executar o dispose quando esse objeto aqui, ó, for destruído. Nós estamos fazendo using desse objeto, tá? O using aqui está amarrado a esse objeto. Então, quando esse objeto aqui for destruído, ele vai fazer o dispose, tá? Você já sacou o que está acontecendo, né? Ou seja, ele vai fechar as conexões, fazer tudo lá. Agora, imagina você largar a conexão aberta, tá? Você faz 50 sem chamada de API, ele já matou seu banco de dados. Aí você vai ter problema de conexão, certo? E foi isso que aconteceu. Ou seja, estourou as 100 conexões com muita rapidez. Por quê? Ele fazia esse using aqui, como esse cara aqui está fora do bloco using, ele continua existindo. Se ele continua existindo, o using não executa o dispose. Portanto, as conexões ficaram todas abertas. E aí estourou feio. Gente, é rio bobo, né? Achar isso aqui não é nada fácil, nada fácil. Então, com muito custo aí, a gente foi checando o que foi mudado, olhando nas histórias do GitHub, as outras coisas, a gente checou nesse problema aqui, tá? Geralmente, quem provoca o erro, dificilmente ele mesmo vai achar esse erro, tá? Não estou dizendo que é impossível, mas difícil, né? Então, são coisas que digo para você que acontecem, né? Eu queria te mostrar esse errinho bobo aqui, porque a gente acontece essas coisas. Um errinho desse aqui te come 2, 3 dias de projeto, de atraso de projeto, que você para todo mundo, como é uma API, você pode parar a equipe, gera um transtorno grande, né? Então, ou seja, essa é a vida de engenheiro de software, né? Você está querendo esse negócio mesmo para você? Tá? Então é isso. Gente, a gente é muito simples, nós vamos na lata, tá? Temos bastante experiência, trabalhamos com sistema de grande porte, somos humildes, mas também sabemos que a gente conhece, né? Então, eu estou mostrando para você. O que você vai encontrar muito aí é falastrão, sabe? O cara diz, mas NRM, não sei o quê, que sei o que. Cara, cai fora desses caras. Esses caras só fala. Não faz nada, tá? Então, ou seja, eu te mostro na prática como que a coisa acontece, como a coisa funciona, e funciona. Isso aqui roda, tá? Então, ou seja, eu não estou interessado na sua opinião se você usa esse, aquele, se não deve usar. Não. Eu te mostro o que funciona para gente. Aí você faz o seu juízo de valor aí, se isso serve para você,
e eu conto as historinhas para você, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado, espero que ter contribuído um pouquinho com você, no mínimo gerado um pouco de curiosidade em você, tá? Desculpa, às vezes eu estou um pouco sem paciência, porque eu cansei bastante para a gente achar esse erro, trabalhar, e eu achei importante gravar esse vídeo para você, tá? Um grande abraço, Jesus te abençoe, te dê um futuro maravilhoso nessas coisas aí. Um abração do Roger aí.